Oi, galera do canal Casa das Artes. E vocês acharam que eu ia vir do futuro, aterrissar aqui e ia contar só uma história? Claro que não. Eu vou contar mais de uma. Fiquem ligados que tem essa e tem a próxima. E hoje a nossa história já começa com treta! Sim, ela é pauta de uma grande briga de patentes, coisa de gente grande. Mas como a gente vem do futuro, tá em 2026 e não sabe da onde vieram e para onde vão as coisas, vamos ficar assim, só sabendo da treta, porque treta é legal, mas ela é uma treta resolvida, hein? Não é treta boba, não. Ah, sua cabeça de minhoca, não. Eu vou contar para vocês a história do telefone. Sim, este aparelhinho que provavelmente está na sua mão nesse momento e que você acha que é muito legal, ele surgiu em muitos anos de invencionices atrás, em séculos de pesquisa. E quando você dá este clique aí no nosso canal, curte, comenta, compartilha, você nem imagina que as primeiras formas de se falar no telefone eram discadas, fio a fio, e eram ruins, mas tão ruins que a gente praticamente não ouvia as pessoas de forma nítida do outro lado da linha. Para eu contar toda essa história, eu vou lá viajar, lá, antes do tempo, antes do meu tempo, antes do seu tempo e antes de todos os tempos. No tempo onde as invencionices eram muito inventivas. Pesquisadores, cientistas, matemáticos, filósofos ganhavam os seus dias pensando, matutando, anotando e escrevendo coisas para inventar isso que tá aí na sua mãozinha e você nem imagina de onde veio. Para isso, vou pegar minhas anotações, porque vocês já sabem, nada substitui as anotações feitas à mão. Sim, meu caderninho está aqui e sim, eu escrevo no futuro. Então, minha gente, continuem escrevendo, porque escrever também é um ato científico, hein? Vamos lá! Tudo começa com polêmica. Polêmica. Existe, guardem esses nomes, Alexander Graham Bell e Antônio Meucci. São os pivôs dessa maluquice chamada patente. Vão dizer que o Graham Bell é o pai da telefonia, mas também vão dizer que Antônio Meucci também estava envolvido nas invencionices telefonísticas. E o que aconteceu é que ele inventou também este aparelho e não conseguiu patentear. Coisas de gente adulta, né? Patente, gente, depois vocês dão um Google. É uma questão de marca, de registro, que quando a gente inventa uma coisa, a gente precisa registrar. E esse nome precisa ficar registrado nos registros para que as registrações sejam feitas e sejam organizadas. Sim, documentos são muito importantes e também fazem parte da história. Bom, no fim das contas, o Alexander Graham Bell foi quem conseguiu patentear a marca do telefone. Mas, tretas à parte, o que acontece depois disso é que muitas tecnologias vão vir. Mas antes eu gostaria de contar para vocês como tudo isso começou. Bom, dizem que o primeiro teste de telefone, que foi um sucesso, aconteceu exatamente no ano de 1876. Sim, gente, séculos e séculos e séculos lá atrás. Como eu disse, invencionices são feitas há muitos anos de pesquisa, não é mesmo? Bom, dizem que o primeiro dispositivo, que realmente foi muito parecido com o telefone, ele reunia dois aparelhinhos, um de cada lado. Um aparelho era o transmissor. O outro aparelho era o receptor e eles eram ligados por um fio. Então, falou-se no transmissor, passou pelo fio e chegou do outro lado
de um jeito bem estranho, bem esquisito, mas audível. E isso foi revolucionário. Era a primeira vez que era possível falar de um lado para o outro com ondas sonoras sendo transmitidas e sendo escutadas. Bom, a partir disso, outras pesquisas aconteceram e o primeiro aparelho de telefone funcionava de uma forma muito esquisita, mas muito legal. Olha, de acordo com as minhas anotações, ele funcionava num mecanismo da seguinte forma. A pessoa falava num bocal, uma coisa que parece um bocal. Depois, esse bocal vibrava um aparelhinho de diafragma. Sim, já vai abrindo a sua aba do Google, vai digitando aí, vai descobrindo o que são as coisas. Ele vibrava no aparelhinho de diafragma de ferro. Esse ferro vibrava, gerava correntes elétricas e o receptor, por um ímã, capturava o som. E aí, esse receptor vibrava esse som capturado e transmitia o barulho, gente. Não é sensacional? É muito maluco pensar que o telefone existia sem energia elétrica, sem internet. E com fio, minha gente. Bom, desse aparelho revolucionário, outras formas começaram a surgir. Afinal de contas, isso acabava gerando um grande marco na comunicação. As pessoas poderiam conversar de outros lugares entre si. Eu, na minha casa, poderia conversar com uma outra pessoa numa outra casa sem sair da minha casa. Gente, numa época que a gente não tinha carro elétrico, pessoal. Bom, com os avanços das pesquisas, nós vamos chegar nos telefones de hoje. Mas antes, eu preparei para vocês uma linha do tempo nas minhas anotações para vocês entenderem como uma invencionice do ano de 1800 chega a 2026, cheia de tecnologias arrasadoras. Que você deve estar segurando, mas que eu também te convido a não segurar de vez em quando, né? Brincar na rua também é bom, mas isso fica para uma outra história, né, pessoal? Vamos continuar com o telefone mesmo. Bom, linha cronológica da invencionice do telefone. Em 1880 acontece a primeira discagem de ligação. Gente, como que funcionava isso? Não era da minha casa na sua casa, não. Existia uma central de telefonia. Os aparelhos tinham códigos. A gente girava uma manivela e essa manivela discava na central. A central atendia. E aí você dizia, eu quero falar com o telefone do tal, número tal, código tal. Aí a telefonista girava a manivela e você conseguia falar num outro lugar. Não duravam muito tempo as ligações, mas você já conseguia falar de uma casa para outra. Em 1915 acontece a primeira ligação transcontinental. Sim, de uma cidade para outra. Ela foi chamada de transcontinental, mas ela aconteceu de Nova York para São Francisco. E agora nós podíamos falar com pessoas em outras cidades sem sair do lugar. E isso, gente, era sensacional! Bom, em 1940 aconteceram os primeiros aparelhos de descagem rotativa. Sabe aquele que você diz que o número roda, diz que outro número roda, diz que outro número roda? Já viu um desse? Não viu um desse? Aqui para vocês um desse. Você disca tá meio velho, né, minha gente? Mas é isso. Você disca o número da pessoa e consegue falar com ela. Bom, em 1963 aconteceu a primeira descagem por tom. São aqueles aparelhinhos de telefone que você apertava as teclinhas e conseguia falar em outros lugares, interurbanos, intermunicipais, interestaduais, intercontinentais. Sim, a gente já conseguia falar para vários lugares do mundo. Em 1980 surgiu o primeiro aparelho de telefone sem fio. Eu de vocês sugiro que vocês pesquisem novelas antigas brasileiras, filmes antigos, aquelas pessoas granfinas, maravilhosas, pegavam seus telefones
Subiam uma antena imensa, discavam e falavam do outro lado. Gente, era revolucionário, a gente não precisava mais de fio para falar nos lugares. Bom, em 1990, a gente começa a expansão da telefonia, principalmente no Brasil. Porque aqui no Brasil, os telefones e as telefonias, elas eram estatais, elas eram do governo. Em 1990, elas são privatizadas. E aí, minha gente, a telefonia móvel começa a aparecer também. Sim, as primeiras ideias de telefones celulares surgem junto com isso. E o telefone deixa de ser algo que era muito difícil de ter em casa e passa a começar a ser possível em todas as casas. Sim, minha gente, houve uma época neste mundo, deste Brasil, que nem todas as casas tinham telefone. Nem todas as casas, ou quase nenhuma casa. A telefonia era muito complexa e ela também era muito cara. Então não era todo mundo que tinha telefone. Mas com a expansão e a privatização, isso começa a ser difundido de outra forma. Bom, podemos conversar sobre esses assuntos em outros momentos, mas vamos seguir na linha cronológica dos telefones. E nos anos 2000, a popularização dos smartphones ganha o mundo todo. Sim, esse telefone que você está segurando na sua mão, ele se torna popular só nos anos 2000. E aí a gente viaja no universo tecnológico. Touches, telefones que dobram, que viram 2, que viram 3, que viram telas, que têm projetores. Sim, a tecnologia avança demais e os telefones passam a chegar às casas dos brasileiros e das pessoas do mundo todo. Hoje, quando a gente pensa em comunicação, a gente não pensa mais em pegar o telefone para ligar para uma pessoa e falar com ela do outro lado da cidade. Nós podemos enviar mensagens de textos, mensagens de voz, vídeos, fotos. Conseguimos falar em vídeos daqui para aí. A tecnologia, a ciência e a pesquisa é muito legal, não é, gente? Bom, e nós vamos chegar em 2020 com a tecnologia do 5G. Sim, essa super internet que chega e você consegue não só falar com pessoas discando seus números, mas você também consegue falar com coisas do mundo todo, fazer pesquisas, ler, mandar mensagens e falar com as pessoas do outro lado da tela num clique de internet. Como eu disse por aqui, nós já temos conteúdos que contam sobre as invencionices da internet e também sobre as invencionices do computador. Conteúdos antigos aqui da Casa das Artes que você pode começar a montar o seu quebra-cabeça de muita ciência para chegar aí na sua mão e nesse vídeo do agora. Sabe uma curiosidade muito legal sobre os aparelhos de telefone de hoje em dia? Eles podem ser utilizados, inclusive, em pesquisas científicas, tecnologias muito aprofundadas, utilizadas em laboratórios. E isso é muito legal, não é? É muito legal quando uma ciência é usada para outra ciência de forma legal, bacana e saudável, vocês não acham? Bom, eu, Micheline, vou ficando por aqui neste momento, porque essa invencionice do telefone eu já te contei em ordem cronológica, com tretas, com brigas e com muita ciência. Volto aqui para um outro conteúdo muito legal. Fica aqui no canal Casa das Artes e espero vocês lá no futuro.